Boa noite a todos. Muito obrigado por vocês virem estudar comigo esta noite. Eu sou o Júnior, mais fácil de pronunciar, de falar. Eu trabalho no Luiz Monteiro de Barros, que é a casa do Dr. Zé Nilson. E para quem está sentindo ainda a falta dele, ele está em recuperação, ainda precisando de nossas preces. E eu costumo dizer que a gente tem que pedir bastante, porque daí a espiritualidade fala assim, não, vamos ter que cuidar dele, porque a gente não aguenta mais tanta gente pedir para a melhora dele. Então, que ele venha logo estar conosco, né, nos ensinando. E eu desejo a todos vocês nessa noite que todos os problemas que vocês estejam passando, sejam eles físicos, espirituais, mentais, familiares, financeiros, problemas de família, seja qual problema for, que vocês possam sair daqui com uma esperança e com a certeza daquela lição que o Chico teve quando pediu ajuda a Emmanuel, de que tudo passa. Então, que nós possamos confiar em Deus, na espiritualidade maior, e que possamos agradecer até mesmo esses momentos difíceis que talvez vocês estejam passando. Porque nesses momentos é que nós crescemos, são nesses momentos é que nós nos ligamos à espiritualidade maior. Eu preciso, antes de mais nada, combinar 3 coisas com vocês. Quando o Dr. Zé Nilson soube que eu ia apresentar um tema, ele, um dia antes, eu me encontrei com ele lá no Luiz Monteiro, e ele falou assim, ô garoto, é você que vai falar amanhã? Daí eu peguei e falei assim, sou eu, doutor. Aí ele falou assim, você está nervoso? Eu falei, não, eu estava muito nervoso, como eu sempre fico, que é normal, que é até bom, porque faz a gente ficar mais atento, né, no que a gente fala. E ele falou assim, não, filho, fica tranquilo. E ele, dentro da sua humildade, pegou e me colocou no patamar dele. Ele falou assim, olha, palestrante é o Divaldo. Nós... colocou eu nesse meio, falou assim, nós somos divulgadores da doutrina espírita. Então, eu não estou aqui na condição de palestrante, eu estou aqui na condição de divulgador da doutrina espírita, tá bom? Esse é um combinado. O segundo combinado que eu gostaria de fazer com vocês é que, por favor, não tenham nenhuma dúvida, nenhuma. Tudo que eu disser esta noite, absolutamente tudo, servirá muito mais a mim do que qualquer um de vocês. E um terceiro ponto é que algumas casinhas, quando a gente visita e apresenta tema, por educação, por gentileza, às vezes no término da apresentação, os frequentadores, os trabalhadores aplaudem. E dentro dos meus inúmeros defeitos, eu, graças a Deus, não tenho essa necessidade, porque eu acredito realmente que quem merece todos os nossos aplausos é o verdadeiro mestre. Então, por favor, eu não lembro se essa casa tem este hábito, mas se tiver, os aplausos são para ele, tá bom? Até mesmo porque 99%, e eu estou sendo generoso para comigo, 99% de tudo que eu falar aqui não vem de mim. Vem do Evangelho, vem das lições do Cristo, vem de Emmanuel, vem do Dr. Bezerra, do Chico, do André Luiz e tantas figuras importantes que passaram aqui conosco, tá bom? Para vocês entenderem a importância deste tema, para vocês, junto comigo, raciocinarem que todos nós temos a responsabilidade desse tema, como pais, como tios, avós, cuidadores, irmãos, como vizinhos, como amigos. Quando o Dr. Bezerra de Menezes foi questionado, eu vou dar trabalho para o meu irmão, porque eu vou andar um pouquinho, que eu não consigo ficar parado. E quando o Dr. Bezerra, questionado através da mediunidade fantástica do querido e saudoso Chico Xavier, foi indagado quais eram os pontos importantes dentro de uma casa espírita. Eu confesso que quando eu li isso a primeira vez,
eu pensei num ponto. Vocês guardem aí o que vocês estão pensando. O que é mais importante dentro de uma casa espírita. E Dr. Bezerra, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, citou 5 pontos. Nesta ordem, são 5 pontos mais importantes dentro de uma casa espírita, qualquer casa espírita. Primeiro ponto, evangelização infantil. Primeiro ponto, mais importante numa casa espírita. Segundo ponto, mocidade espírita. Terceiro ponto, caridade. Obras de caridade. Quarto ponto, estudo sistemático da doutrina espírita. E quinto ponto, mediunidade. Trabalhos mediúnicos. Que interessante, né? A maioria de nós, e não é nenhum mal nisso, a maioria de nós procurou uma casa espírita num momento difícil, né? A maioria de nós viemos pela dor. E a maioria chega numa casa espírita necessitado de uma psicografia, de uma comunicação, principalmente dos entes queridos, que se encontram em outro plano. Mas vocês verem a importância da evangelização, uns chamam de evangelização infanto-juvenil. Alguém aqui tem filho ou neto que está na evangelização? Ufa, você salvou. Olha só, filho ou neto ou sobrinho, vou aumentar um pouco. Alguém tem algum vizinho, algum filho de algum vizinho ou amigo que está na evangelização? Algum jovem está na mocidade espírita? Nesta casa ou em outra? Interessante, né? Por isso que eu falei de dividir responsabilidade. E todos nós somos responsáveis por esse tema. Acredita em mim e nós vamos entender por quê. Mas vamos lá. Olha só que reflexões interessantes. São reflexões que são trazidas, às vezes, por colegas de trabalho e tudo mais. E eu preciso me desculpar. Eu falei que era do Luiz Monteiro, mas eu trabalho às terças-feiras como médium de comunicação. Eu trabalho toda terça-feira, já há muitos anos, com um grupo maravilhoso que eu aprendo muito. E quarta-feira eu coordeno a mocidade espírita do Luiz Monteiro. Antes era eu e uma outra mocinha, mas ela teve que se afastar por questões de trabalho, então eu estou trabalhando com ele sozinho. Nós, sozinhos entre aspas, né? Nós temos 10 jovens conosco, e na evangelização infantil são mais de 90 crianças, divididas em várias salas de acordo com a idade. Então este tema é interessante porque muitos perguntam, eles falam assim: por que é de extrema importância a infância de um espírito? Por que nós temos que passar pela infância? Porque nós sabemos que alguns planetas não têm a necessidade tão grande, tanto na gestação de 9 meses, a gestação é menor, como a infância também é menor. Aqui nós temos a infância, que colocam até os seus 9, 10, daí tem a pré-adolescência, mas enfim, qual é a necessidade de um espírito passar por essa infância? E nós sabemos que a encarnação completa de um espírito, ela se dá com 7 anos de idade. Em 7 anos de idade, desde o nascimento, a ligação daquele espírito com o feto, por isso que o espiritismo condena o aborto, até os 7 anos de idade é o que se completa, vamos dizer assim, a encarnação daquele espírito. Ou seja, o espírito até os 7 anos de idade está muito mais ligado à parte espiritual do que à parte física. Aí a gente já consegue responder o primeiro. Por que devemos olhar com muito carinho para as nossas crianças? O que é importante para uma criança? Principalmente agora, com tantos temas que querem colocar nas nossas crianças que não deveriam.
Continua, qual é o papel dos pais, dos avós, dos tios e dos educadores dentro de uma casa espírita? Nós, educadores. Estamos cuidando das crianças no aspecto espiritual? Olha que pergunta interessante. E desculpem, aqui só uma pessoa levantou a mão. E desculpe mais uma vez se a gente perguntar assim, os filhos de vocês estudam em escola? Os netos estudam? Os sobrinhos? Alguns fazem atividade física, alguns fazem balé, piano, violão, inglês. Alguns de vocês, alguns filhos de vocês, netos, sobrinhos, falaram assim, eu não quero ir para a escola hoje, pai. Eu não quero, mãe, ir para a escola hoje. Vovó, eu não quero ir para a escola. E o que vocês disseram? Porque não tem que querer. Você vai para a escola. E por que a gente não faz isso na evangelização? E por que nós só estamos cuidando do intelecto de nossas crianças e não da parte espiritual delas? No momento mais propício, até os 7 anos de idade. Pode o espírito de uma criança ser mais avançado do que nós? A espiritualidade diz, atualmente, de alguns milhares de anos para cá, que sim, que geralmente os nossos filhos são mais avançados que nós moralmente. Por isso que o filho, uma filha, é uma bênção. É um presente divino, assim como a vida, assim como o nosso anjo da guarda, assim como uma casa espírita, assim como o evangelho, assim de nós temos reencarnados na pátria espiritual, apesar de todos os problemas que nós estamos passando no nosso país. Problemas morais, e que tem tudo a ver com a evangelização e mocidade. O que ocorre com o jovem na adolescência? A ingratidão, revolta, depressão. Nós estamos na época da ansiedade e depressão. Por que será? Vamos responder tudo isso. Bem, isso aqui não serve só para uma criança, só para um jovem. Essa imagem serve para todos nós. Todos nós. A minha filha, eu tenho uma filha de 12, ela ainda não tinha celular, eu no sofá com ela na sala, eu resolvendo algumas coisas pessoais no celular, ela fala, papai, larga o celular. Quantos de nós estamos fazendo isso? Aqui a figura de um livro, né? Tentando salvar um jovem. Agora olha só que interessante. Eu vou aqui estudar com vocês. Olha do que as crianças precisam, que querem colocar sexualidade hoje em dia nas crianças. Mas vamos lá. As crianças precisam de quê? Limites. Sim, elas precisam de limites. E os jovens também. Para se sentirem o quê? Seguras. E vou dar exemplo aqui, tá? Lá na evangelização, comigo. Que foi um baita aprendizado. Conexão para se sentirem protegidas. Liderança para se sentirem amparadas. E todos nós somos responsáveis e somos convidados a isso. Amor para se sentirem apoiadas. Eu costumo dizer, nos dias de hoje, com os temas que querem colocar nas crianças, que criança só precisa de 3 coisas: brincar, aprender e ser amada. Mas vamos lá, vamos ver o que a espiritualidade continua nos colocando. Olha só que interessante. Os pais, cuidadores, nós trabalhadores de uma casa espírita, ou cuidadores, avós, todos que fazem parte, serão sempre os primeiros professores. Olha a nossa responsabilidade perante Deus. Nós somos os primeiros professores de uma criança. E o lar é a primeira escola. Apesar de hoje a gente colocar, por necessidade, cada vez mais cedo as crianças na escolinha, né? Mas olha a responsabilidade. E a casa espírita, nós,
ou a escola, né, que a gente confia a eles, tem a função de, ó, que eu devia ter colocado em negrito e em maiúsculo, em caixa alta, auxiliar. Hoje nós temos pais que transferem a responsabilidade da educação para as escolas. E quando a criança ainda é mal criada, chamada na diretoria, o pai ainda tem a capacidade, quando eu falo pai e mãe, pai tem a capacidade de reclamar com eles porque que o filho está daquele jeito. A educação tem que vir de casa, a escola auxilia, a evangelização auxilia, mas já a responsabilidade é nossa. Olha só, aí vem aquela frase interessantíssima para a gente entender a importância deste tema dentro de uma casa espírita. O que o mestre falou para a gente? Abre aspas. Deixai vir a minhas criancinhas. Algumas traduções é deixar vir a minhas os pequeninos. Não é verdade? Isso é uma passagem do Evangelho. Por quê? Porque quando ele estava lá com os apóstolos, as criancinhas vieram tal, né? E não sei o quê. Daí os apóstolos queriam, vai bagunçar, vai atrapalhar o trabalho do mestre. Ele, não. Para aí. Deixai vir as minhas criancinhas. E como tudo que Jesus fez quando esteve aqui entre nós, absolutamente uma vírgula sequer não foi por acaso. Todas as atitudes dele foram exemplos eternos. E não é à toa, está aqui, capítulo 8 do Evangelho. Agora a gente vai entender o porquê que ele falou isso. Olha só, o que significa essa passagem? Vamos lá. Jesus disse essa frase aos seus discípulos quando viu que eles estavam afastando as criancinhas que lhe eram apresentadas, que a gente já falou. Jesus considerava a infância um símbolo de pureza e humildade. Ah, Júnior, mas aquele espírito não pode ser milenar? Pode não, ele é. Ele já não passou por inúmeras encarnações? Passou. Mas pode ser que ele seja um espírito que esteja carregando muita coisa ruim? Pode. Mas naqueles 7 anos, ele está muito mais ligado à espiritualidade, à pureza de uma criança, à humildade de uma criança, do que qualquer outro momento da vida dele aqui na Terra. Olha o grau de importância. Jesus queria que as pessoas se assemelhassem às crianças, que são alegres, deslumbrantes, sem ressalvas e sem mágoas. Quem aqui já viu um filho, um netinho, brigar e não dá 5 segundos já fazer as pazes com um amiguinho, emprestar de novo o brinquedo e tudo mais? É uma baita lição para todos nós. Jesus queria que as pessoas fossem mais leves nas atitudes, nas preocupações e no apego excessivo às coisas. Quando minha filha era pequenininha, ela ficava no carrinho, né, atrás, na cadeirinha, e no caminho, a minha mãe ainda estava aqui, eu levava um dia para minha mãe, um dia para minha ex-sogra, e ela começou a chorar. E eu no trânsito, ela não parava de chorar, e eu não sabia o que fazer. E eu tinha do lado, no meu banco do passageiro, um copinho plástico descartável, que a gente bebe aguinha, né? E eu sempre pensei que quando eu tivesse uma filha, eu ia ficar dando presente para ela toda semana. E eu dei aquele copinho, ela ficou amassando e o barulhinho, e ela parou de chorar. Ali foi uma lição que uma criança não precisa de nada. Ela precisa de atenção, ela precisa de amor, ela precisa brincar. Mas ela também precisa que nós, absolutamente todos nós, possamos apresentar Jesus a ela. Isso é fundamental. E aqui diz assim, olha só, e o que essa passagem dos pequeninos nos inspira? A passagem inspira os pais, professores e adultos a darem às crianças amor, carinho e disciplina amorosa. A gente viveu numa época que as mães não trabalhavam, a minha mãe não trabalhava em casa e muito, né? Não trabalhava fora. E agora as mães de hoje em dia têm uma culpa inacreditável porque elas trabalham o dia todo e chegam em casa à noite. Daí chega no final de semana, deixa as crianças fazerem tudo o que querem,
ou dão tudo que a criança quer, achando que com isso vai repor, vamos dizer assim, tudo que ela acha que não está dando para a criança. Porque a gente foi muito acostumado com o tempo e não com a qualidade. E olha só, a passagem inspira, os pais, professores e adultos a estimularem nas crianças hábitos bons e saudáveis. Inspira pais, professores e adultos a serem exemplos de amor. Porque é interessante o filho, né? Quantas vezes a gente viu vídeos e a gente presenciou o que a gente faz, eles imitam. Se a gente fala alto e grita, eles falam alto e gritam. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Para um espírito, Deus confiou a nós esse presente divino para que nós pudéssemos contribuir de alguma forma na formação do ser de bem. Porque esse é o intuito. Passou não? Não passou. Você consegue? Deu uma travada? Olha lá. E olha só, de novo o Dr. Bezerra. Ele fala assim, abre aspas, os espíritos desde a codificação com Kardec já instruem a importância desse processo, porque na infância o espírito é mais acessível. E o que diz Emmanuel? Emmanuel fala assim, olha que importante, na infância é a etapa mais propícia que o espírito tem de aperfeiçoamento, uma hora favorável de abençoada preparação do futuro. É o principal momento, não que a mocidade não seja. E agora, vamos lá. Olha aqui. Nós precisamos apresentar Jesus para as nossas crianças, os nossos jovens. É um dever moral para Jesus e para Deus. É um dever moral de todos nós. Desculpe, mas aqui, infelizmente, só uma pessoa levantou a mão. Quem o filho, o neto, o sobrinho estava na evangelização. Júnior, mas tem jovem indo para a igreja evangélica, que bom. Aliás, a igreja evangélica, a espiritualidade, quando ela vê que o movimento espírita, porque o evangelho é de Jesus. Em nenhum momento Jesus falou que nós deveríamos ser espíritas para nos salvar. E Kardec também não fala isso. Quando o Chico questionou, quando ele foi estudar, ele falou assim, ainda bem que Kardec falou que fora da caridade não há salvação. Porque se ele falasse que fora do espiritismo não teria salvação, eu não teria seguido Kardec. Esse é o nosso ponto. Agora eu vou citar. Lá na evangelização, quando a gente começou, vocês imaginam, Luiz Monteiro de Barros é lá na Silva Jardim número 1, lá no Mercado Municipal. Olhando pela Afonso Pena, é lá no final, né? Mas é lá no comecinho da... Então aquele entorno são pessoas realmente bem necessitadas, com 4 filhos, 6 filhos, cada um com o pai abandonou. E quando a gente montou a Mocidade Espírita e a evangelização, logo no começo ainda era muita bagunça, era muito difícil da gente lidar. Eles falavam palavrão, eles respondiam, não tinham amorosidade nenhuma com o pai ou com a mãe. E uma professora, uma colaboradora faltou. E daí me puxaram, falaram, Júnior, você vai ficar nessa sala aqui. Bem, eu saí, resumidamente, quase tonto, que não aguentei a bagunça, eles não me obedeciam, e a minha mãe foi sempre uma mãe muito amorosa, mas ela sempre ensinou o respeito. Então, para mim, aquilo era muito difícil aceitar, né? Uma criança não respeitar. E quando eu desci, eu chamei a coordenadora. Eu falei, Ana Letícia, que é um amor de pessoa e uma excelente coordenadora da evangelização em Mocidade. Eu falei assim, por favor, você nunca mais me coloque numa sala com essas crianças. Elas são terríveis.
eu não tenho capacidade moral para ficar nessa sala. E o Paulinho, esse menino de luz que me ensinou, foi o que mais me deu trabalho. E o que eu mais chamei atenção naquela noite. Bem, quando passou a outra quarta-feira, hoje eu faltei e deixei uma pessoa lá no meu lugar para estar aqui com vocês. E para minha surpresa, e para mim, eu sou da época do tapa de luva de pelica, né? Quando o Paulinho me viu no salão, ele saiu correndo, tio, e pegou e me deu um abraço. Eu não sabia onde enfiar a minha cara, eu fiquei com uma vergonha imensa, e aquele menino que precisava, na verdade, de liderança, precisava de um posicionamento forte, mas também precisava da minha paciência e do meu amor, foi o que me ensinou. Que eu ainda estava muito além daquilo que ele merecia. E, para minha surpresa, nesses jovens, atualmente nós estamos com 10, mas nós tivemos, sim, perda para algum jovem que, na minha opinião, não tinha nenhuma tendência a português, claro, a malandragem e tudo mais. Ele deixou de ir e eu perguntei para os outros, ele falou, tio, ele está indo para o caminho errado. E daí eu fiz o sinal, né, de cigarro e tudo, falei, será que está indo, sendo bem claro, para a maconha? E os outros colegas, assim, balançaram a cabeça e infelizmente a gente perdeu, sim, esse menino, não frequenta mais com a gente. Mas, para nossa alegria, dentro da Mocidade Espírita, o centro ele tira férias. Eu sempre fui contra as férias do centro, porque eu sempre aprendi com o doutor José Nilson, que imagina se a gente, dentro das nossas necessidades, a gente faz uma oração e pede ajuda ao nosso anjo da guarda. E ele fala assim para a gente, Júnior, eu não vou conseguir te atender hoje porque eu estou de férias. Ou então a espiritualidade maior fala assim, não, hoje é final de semana, eu não consigo te atender. Então, por isso que eu sou contra as férias. Não que o trabalhador não possa tirar férias. Por isso que nós trabalhamos em cada sala com 2 coordenadores, um professor e um auxiliar. Por quê? O professor precisa tirar uma semana de férias, 2 semanas de férias, o auxiliar fica, né, tomando conta das crianças. E quando a gente chegou o ano passado, eu e essa outra trabalhadora, a Bia, a gente comunicou, olha pessoal, só lembrando, quarta-feira que vem é a nossa última quarta do ano. E para nossa grata surpresa e alegria, todos eles ficaram assim, como assim? Não, férias, a gente não vai vir para cá? Então, é trabalhoso, mas é extremamente gratificante você chegar e ver na carinha deles, eles não querendo tirar férias. Porque a gente tem algumas regras lá na Mocidade Espírita. E é interessante que começou agora um menino, e eu estimulo muito eles, né? Eu falo assim, escuta, quais são as nossas regras para o nosso amigo que chegou agora? Daí eles já pegam e começam. Não tirar sarro, não existe pergunta errada, respeitar a oração do outro, não tem oração certa. A gente não tem. O jovem ele pode falar o Pai Nosso, rezar o Pai Nosso, ele pode agradecer, ele pode pedir por ele, para a família dele, para quem faltou na aula. E isso é estimulado também nas salinhas das crianças da evangelização infantil. Pedir para o pai e para a mãe. E a gente se depara com muitas coisas, né? A gente se depara com um jovem que fala assim, olha, quando a gente fala do pai principalmente, agora a gente toma muito cuidado. Ah, tio, meu pai me abandonou. É o que mais a gente se depara.
E graças a Deus a espiritualidade está sempre com a gente, né? Quando a gente está trabalhando no bem, enquanto nós estivermos trabalhando no bem, nós nunca ficaremos desamparados, não importa quem quer que seja no planeta. Enquanto nós estivermos fazendo bem, nós sempre teremos ajuda. E na hora me veio azar o dele. Quando ele falou, meu pai me abandonou minha mãe. Foi azar o dele. Ele parou assim, não conheceu um jovem maravilhoso. Não acompanhou o seu crescimento. O quanto você vai brilhar e já está brilhando. Então, todos nós, como a nossa irmã falou, e não foi por acaso que ela falou da palavra, a gente pode, num jovem que não seja o nosso filho, não seja o nosso sobrinho, não seja o nosso neto, estimular, incentivar, agradecer, aplaudir. E aqui é a minha colinha, tá? Só para vocês entenderem o que nós estamos vivendo atualmente na humanidade, quando eu falei da mãe, mas também do pai, que às vezes prefere dar tudo e o mais importante não dá, que é o carinho e a atenção. Na mediúnica que eu faço parte, não foi através da minha mediunidade, foi através de uma outra querida médium. Ela deu comunicação com uma mãe que tinha desencarnado, mais ou menos, se não me falha a memória, uns 2 anos, e essa mãe começou a chorar. E no momento da mediúnica, às vezes quando a gente não está dando comunicação e não está sentindo nenhuma vibração, ou nenhum espírito está falando conosco, apesar de a gente não estar com o médium de suporte, né, que é um médium que fica do lado fazendo oração e vibrações, a gente também ajuda, ou tenta ajudar aquele espírito. Então na hora eu não estava dando comunicação e fiquei rezando pelaquela mãe, e foi extremamente comovente, porque ela não parava de chorar, e ela deixou 3 filhos aqui na Terra. E quando a gente termina a mediúnica, mais ou menos de 1 hora, a gente vai para uma outra sala e fica mais meia hora discutindo tudo que a gente aprendeu, as comunicações. O médium fala, escuta, mas por que isso? Daí o médium fala, não, é porque isso, aquilo, quem apareceu para ele foi a mãe dele, não, olha, aquilo foi a ex-companheira, aquele ódio que não sei. Então a gente aprende muito. E essa médium, essa querida médium, ela relatou, ela falou assim, olha, eu preciso pedir desculpas para vocês, porque a metade dali não foi o choro da mãe, foi o meu. Daí a gente imaginou, ela ficou comovida, né, com a comunicação. Falou, não, era amiga dela, que tinha desencarnado há 2 anos. Só que essa mãe, ela estava com um sentimento de culpa inimaginável. E daí a médium explicou. Ela falou, eu conheci, eu não estou falando o nome, então eu vou dizer... Ela deu tudo para os 3 filhos. Eles não faziam absolutamente nada. Ela dava tudo do bom e do melhor. Eles não aprenderam a se virar com nada. Ela estava no mundo espiritual, vagando ainda, porque ela viu o erro que ela cometeu, de muitas vezes não ter chamado atenção, não ter dado uma bronca, não ter aproveitado a oportunidade de ensinar, e ela estava, tadinha. E a médium explicou, ela falou assim, olha, e esses 3 aí, um deles se perdeu nas drogas, jovem, a menina se perdeu com relacionamentos aí, vamos dizer assim, difíceis, com companheiros não tão de luz, e um outro menino ficava em casa em depressão, não fazia absolutamente nada. Então, quando a gente fala sobre responsabilidade, como pai, como mãe, vô, vó, tio, tia, e da responsabilidade de trazê-los para a evangelização, ou de apresentar a Jesus a eles, dentro do evangelho no lar, ou de alguma outra forma, ou conversar
sobre Jesus, todos nós somos responsáveis. Todos nós. E Deus, a espiritualidade é tão boa, estou acabando. A espiritualidade é tão boa que quando eu vou falar um tema, às vezes eu não sei um tema e eu peço ajuda. Eu chego para o meu mentor, para a espiritualidade, e falo, meu Deus, o que eu vou falar agora? E vem um tema e eles começam a me ajudar. E recentemente, eu estava vendo uma postagem que estavam divulgando uma pesquisa que eles fizeram mundialmente para entenderem os desvios, principalmente dos jovens. Então eles pegaram a Índia, pegaram os Estados Unidos, pegaram o Canadá, pegaram vários países da Europa e eles colocaram uma série de pontos. Foi questão financeira, a criança nasceu pobrinha, que no nosso caso numa favela, numa palafita, alguma coisa. Não era esse a parte do desvio. A criança, o jovem não teve pai, foi criado pela avó. Não foi esse. A criança não teve, o jovem, uma escolaridade muito boa. Também não foi esse o problema. O grande percentual das crianças, principalmente os jovens que se perderam, foi porque eles não tiveram a religiosidade. Olha só. Não está falando de espiritismo, hein? Falando de religiosidade. Tanto que eles pegaram a Índia, os hindus, pegaram países asiáticos, pegaram os muçulmanos, pegaram católicos, pegaram os evangélicos, os protestantes. Falta de espiritualidade. Nós aqui, espíritas, sabemos que se com Jesus é difícil, imagine sem Ele. Imagine sem Ele. Imagine sem a espiritualidade. Imagine sem o Evangelho. Eu vou falar por mim, eu estaria perdido. Eu, por mim, iria todo dia na casa espírita. Pena que eu só vou terça e quarta. Porque eu ainda preciso bastante. E para vocês entenderem... Deixa eu ver como é que está. Está acabando mesmo, a última tela. Para vocês entenderem o grau de importância da evangelização da mocidade espírita, todos sabemos que o planeta está em mudança. Nossa mudança está programada para 2057. Não sei se eu estarei ainda encarnado, ou se o homem lá em cima vai me chamar, Júnior, chegou sua hora. Se falar volta para cá, eu vou ficar feliz, né? Só que a transição planetária é um erro dos espíritas, porque eles acham que a transição vai ser assim: 2056 a gente vai dormir, 2057 a gente vai acordar, já é um planeta de regeneração. Bem, para a gente entender os jovens, ainda bem que eu lembrei disso, obrigado. Para a gente entender os jovens, nós aqui na Terra, quando eu falo nós, é no planeta Terra, tá? Não é nós aqui nessa sala. Nós no planeta Terra estamos, por isso que a gente precisa respeitar os jovens, no seguinte estágio, nós estamos adolescentes. Nós éramos crianças. Quando nós éramos crianças? Quando a gente era um planeta primitivo. A gente está passando no finalzinho de um planeta de expiações e de provas. E por que está acontecendo tanta coisa no planeta? E por que está acontecendo tanta coisa no nosso país? Porque toda mudança planetária, existem espíritos, que a espiritualidade, por muito carinho, respeita, chama de afastados da luz. A gente já fala, né, os espíritos maléficos, o catolicismo fala os demônios, aqui a gente fala como é que é? Os obsessores. A espiritualidade maior chama os irmãos afastados da luz, os irmãos perdidos. Olha só como eles chamam. Eles não querem que isso aconteça. Quando a gente é jovem, quem explica muito bem isso, eu aprendi com o Dr. José Nilson, são os méritos dele. Por que o jovem é tão revoltado? Por que o jovem, a gente tem tanto problema que a gente chama eles de aborrecentes?
não é? Como se fosse que nós não tivéssemos sido. Às vezes alguns não deram trabalho, tudo bem, mas a maioria de nós na Terra também deu muito trabalho. Porque os 7 primeiros anos do Espírito, ele está fazendo a ligação dele aqui na carne. Óbvio que o Espírito está aqui, está encarnado, está com o perispírito, mas a ligação se completa com 7 aninhos. Na adolescência, ele tem lembrança, presta atenção, lembranças, entre aspas, no subconsciente, no inconsciente. Que lembranças são essas? Lembranças dos erros do passado. E ele, inconscientemente, se revolta. É por isso que o jovem é tão revoltado. É por isso que o jovem, não são todos, obviamente. Por isso que alguns jovens, ou a grande maioria, se rebela. Porque ele mesmo não entende. Se você coloca ele numa terapia, que é extremamente importante, coloca ele numa terapia, conversa com ele, a psicoterapeuta tenta extraí-lo do da onde ele está tirando essa revolta toda. Nem ele mesmo sabe. Nem ele mesmo sabe. Por isso que a gente precisa ajudá-lo. Porque inconscientemente ele está tendo lembranças dos erros do passado. Imagine a gente, vou falar por mim, Deus é tão bondoso e tão sábio que a gente tem o esquecimento temporário. É por isso que a gente não lembra do que a gente foi. Porque a maioria de nós aqui na Terra, se lembrássemos do que nós éramos no passado, nós também iríamos entrar em depressão. A gente ia lembrar que matou, que fez isso, que prejudicou o casamento, que não sei o que, fez aquilo, fez o outro. E os filhos, só para a gente entender também, ainda bem que me lembraram, só para a gente entender também. Ai, Júnior, meu filho, eu tenho 2 filhos, um é tão amoroso, o outro tão problemático. Então, a maioria das famílias no orbe terrestre são compostas por resgates. A maioria. Tem casamentos e famílias por afinidade? Tem. Mas a maioria por resgate. Muitos daqueles filhos que nós temos, nós prejudicamos eles no passado. E nós, pela misericórdia divina, viemos como pai, como mãe, para aprender a amá-los. Porque se fosse de uma outra forma, talvez nós prejudicaríamos eles mais uma vez. Então nós viemos como pais, como pai, como mãe, para através da paternidade, da maternidade, a gente fala, poxa, mas é meu filho, eu tenho que aguentar. Alguns entendem a lição e passam a amar. Aí ele vai já resgatar. Eu coloquei o ataque da mediúnica, porque quando nós começamos a evangelização no Luiz Monteiro, que já faz 3 anos, vocês não têm ideia dos avisos, entre aspas, de espíritos trevosos que nos visitaram na sessão mediúnica, nos ameaçando. Porque nós não tínhamos a evangelização infantil na casa. E quando foi aberto esses trabalhos, eles ficaram revoltadíssimos. Revoltadíssimos. Nós recebemos avisos, ameaças até hoje. Até hoje. Por que vocês estão mexendo com nossas crianças? Por que vocês estão tirando os jovens das ruas? Quem são vocês para trazer eles para cá? Trazer eles para cá? Quem vocês pensam que são? Vocês não têm ideia do ataque que nós tivemos. Só para vocês terem uma ideia, eu quebrei o pé o ano passado.
2 meses depois, outra trabalhadora quebrou o mesmo pé, o esquerdo. A outra cachorrinha ficou mal, ela não conseguia mais ir para a mediúnica. A outra, o marido começou a brigar porque ela estava indo na mediúnica. Eu não estou falando isso, mas eu não pude nem colocar o pé no chão durante uma semana, mas eu senti o porquê de tudo isso, e eu tenho uma dívida muito grande, aliás, a maioria dos médiuns tem. Eu fui de muleta para a mediúnica, e com bota. A outra colega, 2 meses depois, ela foi de muleta e de bota. A gente não pode deixar de acreditar e de saber que o bem sempre vence o mal. E se nós, quando começarmos a fazer um trabalho no bem, tivermos dificuldades familiares, do trabalho e tudo, podem ter certeza, nós estamos no caminho certo. Porque se nenhum espírito obsessor está te incomodando, é porque ele sabe que você está fazendo o que ele quer. Quando o Divaldo foi indagado, falou assim: Divaldo, quando eu comecei a frequentar uma casa espírita, a minha vida virou dos pés à cabeça. Sabe qual foi a resposta do Divaldo? É evidente, minha irmã. É evidente. Eles não querem. Nós vamos nos mudar de vibração, o planeta vai mudar de vibração. Eles na mediúnica sabem que eles estão sendo convidados a mudanças. Se não mudarem, eles vão ser transferidos para um planeta primitivo. Tanto que quando na mediúnica eles sabem, nós não vamos sair da Terra, eles falam assim para a gente. Nós continuaremos aqui. Aqui é o nosso lugar. Olha só. Eles não querem sair, eles não querem a mudança. Eles querem o caos. Eles querem que a gente erre. Eles querem ver casamentos acabados. Eles querem ver amiguinhos brigando. Eles querem ver patrão mandando funcionário embora. Eles querem que o funcionário não respeite o superior imediato. Trabalhador de casa espírita também é muito atacado. Não querem, você viu o outro, tal, começa a fofoca. Eles não querem. Só que a gente tem que pensar que nós temos uma força. É a última tela. Nós temos uma força. A força mais poderosa do universo. Não é do planeta Terra. Não é da nossa religião. Não é do Evangelho. É a força mais poderosa do universo. O universo. Não importa o planeta, não importa a galáxia. A força mais poderosa do universo chama-se amor. É por isso que o Chico falava que o amor é uma força que transforma os nossos destinos. De todos nós, das nossas crianças, dos nossos jovens. Então, de coração, eu passei um pouquinho. Eu espero que a gente tenha aprendido um pouquinho, que a gente tenha puxado essa responsabilidade de incentivar as nossas crianças, os nossos jovens, a conhecer Jesus. Porque nos momentos mais difíceis da vida deles, quem eles têm que se apegar é com o verdadeiro Mestre. E é por isso que Ele nos ensinou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e sempre será. Que todos vocês possam voltar aos seus lares com toda essa energia que foi depositada em todos vocês. Que quem tem a mediunidade consegue ter essa capacidade de ver. Todos vocês aqui foram abençoados desde o momento que vocês chegaram. Eles sabem das nossas dificuldades, mas eles nos avisam que a gente só precisa de uma coisa. Na verdade, eles precisam de uma coisa de nós: a vontade. A vontade. A espiritualidade nos avisa que só da gente querer mudar,
querer melhorar, já começa a nossa mudança. Às vezes a gente não precisou fazer nada. Às vezes na oração fala assim: Pai, me ajude a mudar. Me ajude a ser uma pessoa melhor. Me ajude a fazer com que minha má tendência eu deixe de lado. É isso que eles querem de nós. Conexão, vontade. Para quê? Para nos ajudar. Porque eles estão em todos os momentos de nossas vidas prontos para nos ajudar. Que todos vocês possam levar essa energia para a casa de vocês, para os filhos, marido, esposa, um irmão, alguém. Ah, eu moro sozinho, então leve essa energia para alguma pessoa que cruzar o seu caminho. Leve essa energia que você recebeu hoje para alguém que cruze o seu caminho, que também, assim como nós, necessita de muita luz e muito auxílio. Muito obrigado por vocês terem estudado comigo essa noite e espero de coração que a gente tenha aprendido alguma coisinha de bom com o Mestre. Muito obrigado.